Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Ministério Público, uma realização da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, em conjunto com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção dos Direitos Humanos, também do Ministério Público do Paraná. Esse evento conta com o apoio do Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público Brasileiro, o SEDEMP, e da Escola Nacional do Ministério Público, bem como da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, FEMPAR, e da Associação Paranaense do Ministério Público. Esse curso está hoje já na sua 7ª edição, programado para 10 encontros, e procura entender o impacto de temas como o controle da convencionalidade e da jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos na atuação do sistema de justiça, especialmente do Ministério Público. Hoje temos a satisfação de receber a doutora Raíssa Duarte da Silva Ribeira, que é professora doutora em teorias jurídicas contemporâneas vinculadas à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e os promotores de justiça, Rafael Osvaldo Machado Moura, do CAOP de Direitos Humanos, e o colega André Luiz de Araújo, aqui também no Ministério Público do Estado do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro. Hoje, então, o tema será a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com foco na igualdade de gênero, população LGBTI+, imigrante. Eu quero, então, saudar a todos e passar de imediato a palavra ao Rafael, para que também dê as boas-vindas aos colegas, e nós possamos ouvir depois a professora Raíssa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos colegas, às colegas. Eu dizer só que é uma grande alegria nós ainda termos fôlego e termos colegas aí, né, interessados no curso, que já entra agora na sua última fase, na fase que, pelo menos a mim, me parece a mais interessante de todas, porque é a fase em que nós vamos descobrir, vamos revirar aqui o baú dos precedentes, daquilo que, de fato, interessa e que é a atividade fim do sistema interamericano e como que isso, né, pode, de maneira inovadora, criativa, contribuir com a nossa atuação funcional e permitir que a gente né, desenvolva uma atuação pró-persona, cada vez mais protetiva à pessoa humana. Sempre também, acho que com a ideia de que esses precedentes são muito interessantes, porque eles vêm de um sistema que tem por foco, quase que total, trabalhar com os direitos humanos e com as situações de vulnerabilidade, ao contrário, por exemplo, do nosso Supremo Tribunal Federal, que também tem esse enfoque, mas divide as suas funções com questões aí tributárias, questões de fazenda pública, sei lá, outras questões que não tratam diretamente dos direitos humanos. Então, acho que esse contato com os precedentes vai ser muito rico, muito útil, e vocês vão ver, acho que já a partir do nosso encontro de hoje, a profundidade e a riqueza dos estándares, né, da norma interpretada, da norma definida aí em linhas de atuação, em princípios, o quanto que isso pode impactar, o quanto que isso pode fazer avançar a agenda do Ministério Público nas mais diversas áreas. Então, né, saúdo aqui. E dizendo que eu fico muito feliz, porque nós vamos estrear esta fase com os colegas André e com a nossa queridíssima professora Raíssa, que é apesar de muito nova, já uma grande especialista aí na área de igualdade de gênero e também na área do discurso de ódio. Ela tem teses muito interessantes e vai certamente nos posicionar em relação a todos esses temas. Então, boa aula a todos nós. Obrigado, Rafael. Certamente que pensar numa hermenêutica jurídica transformadora significa pensar a partir, principalmente nós, né, homens brancos, heterossexuais, numa outra perspectiva. Para parafrasear o professor Adilson Moreira do Mackenzie, que trabalha com direito antidiscriminatório e tem um livro fabuloso, Pensando como um Negro, ensaio sobre hermenêutica jurídica. Hoje a gente vai ter a oportunidade de pensar como uma mulher e pensar na perspectiva da perspectiva LGBTI. Então, eu acho que muito acertado essa escolha, Rafael, e tenho a honra, então, de
passar a palavra à professora Raíssa, que, como eu disse, é professora universitária na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, doutorando em Teorias Jurídicas Contemporâneas, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, especializada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e coordenadora dos projetos Feminismo Interamericano, nessa ótica, portanto, então, da temática de hoje. Seja muito bem-vinda, Raíssa, é uma satisfação passar a palavra a você. Boa tarde. Muito obrigada, Eduardo, muito obrigada pela apresentação. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui participando do curso junto com vocês, principalmente dessa mesa com o professor Rafael Moura e com o professor André de Araújo. Acho que vamos ter um debate bastante profícuo. Bom, eu fui convidada para falar sobre a jurisprudência da Corte Interamericana, sobre igualdade de gênero e LGBTI+. É um ponto, é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Eu tenho 2 grupos de pesquisa dentro da universidade, que são o feminismo literário e o feminismo interamericano, onde a gente faz estudos sobre o impacto dos movimentos feministas junto ao sistema interamericano, para observar como é que o sistema interamericano ele vem se portando nas temáticas de gênero. Feita a minha apresentação, eu deixo aqui os meus contatos, se vocês quiserem seguir a minha rede social do Feminismo Literário, onde a gente divulga conhecimento feminista para a comunidade em geral, minha rede social também, particular, onde a gente pode manter esse debate a partir daqui também. Vou já iniciar no tema. E quando me trouxeram a proposta para falar sobre jurisprudência da Corte Interamericana, eu acho que um pouco antes da gente falar sobre os casos, a gente precisa entender quais são as normativas do sistema interamericano sobre mulheres. O sistema interamericano, ele está vigente desde 1978, pela vigência da Convenção Americana de Direitos Humanos, e essa convenção, que é a convenção que inaugurou o sistema interamericano, ela já começa de uma forma muito pontual a observar as diferenças entre os gêneros e abordar, quando ela aborda a palavra mulher ao longo do seu texto. A CAD ela vai falar em mulher em 3 momentos específicos, trazendo direitos fundamentais específicos para a mulher em razão das suas peculiaridades. Então, a CAD, no seu artigo 4º, ela vai vedar a aplicação da pena de morte à mulher que está no momento de gravidez, a mulher gestante. No seu artigo 6º, ela vai proibir a escravidão e o tráfico de mulheres. E no artigo 17, ela vem estabelecendo que o casamento deve pressupor uma idade adequada e não pode ser celebrado sem o livre consentimento das partes, de forma a tentar evitar o casamento infantil de meninas na América Latina. Agora, essa previsão ainda era uma previsão muito embrionária. E no decorrer das demandas feministas, em 1994, o sistema interamericano ele criou uma convenção específica para tutelar as mulheres. Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E a gente vai ver que eu selecionei alguns precedentes para a gente, existem vários outros casos que têm questão de gênero envolvido, que foram levados à Corte Interamericana, mas eu selecionei os mais emblemáticos. A gente vai observar que foi a partir dessa convenção que a gente começa a ter uma ligeira modificação na jurisprudência da Corte Interamericana. A Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, também conhecida como Convenção Belém-Pará, porque ela foi criada aqui no Brasil, ela foi fruto de um movimento feminista muito forte. A Marcela Lagarde, que é uma feminista, ela disse que houve uma intensa atuação de feministas de diversas vertentes filosóficas para que essa convenção fosse criada. E existia ali na década de 80, década de 90, uma preocupação muito grande com o direito
a se garantir uma vida livre de violência às mulheres. Essa passou a ser a primeira convenção internacional do sistema interamericano que trouxe um tratamento sistemático e específico às mulheres, e que vai observar que vai romper com a lógica daquela mulher homogênea e abstrata e vai utilizar o termo mulheres no plural, tanto no seu preâmbulo quanto no seu artigo 9º, para mostrar que as mulheres elas são plurais, as mulheres se têm ali demandas também interseccionais, porque categorias de orientação sexual, categorias de raça, nacionalidade, também vão gerar formas de preconceito, discriminação e violência diferenciadas. A Convenção Belém Pará, ela tem algumas inovações muito importantes para a gente. Logo no seu artigo 8º, essa convenção ela vai obrigar o Estado não apenas de se abster de violar direitos humanos, mas mais do que isso, vai dizer que é dever do Estado promover programas, educação, treinamento dos seus agentes para que seja realizada modificações de padrões culturais e culturais preconceituosos. Então, existe um dever ao Estado não só de não violar, mas como de criar política pública para desarticular preconceitos. Posteriormente... me desculpa interromper. Está no primeiro slide ainda, não sei se você está mudando o slide, não está aparecendo. Não, está no primeiro ainda. Então tá bom. Perdão. Nada. E aí, a partir da Convenção Belém Pará, que a gente começa a ter essa alteração da jurisprudência da Corte Interamericana. E aí eu quero conversar sobre alguns casos específicos. O primeiro caso é o caso Loiasa Tamayo versus Peru de 1997. Observa que esse caso ele já é posterior à Convenção Belém do Pará, mas ele é muito emblemático ou paradigmático no sentido de manter a postura da Corte Interamericana dos anos anteriores, das décadas anteriores. Porque até esse momento, na verdade, até o século XXI, a Corte Interamericana ela não se preocupava com questões de gênero. A Corte Interamericana não se debruçava sobre problemas de gênero. Esse caso específico ele vai versar sobre a violação de direitos de liberdade, de integridade pessoal e de garantias e proteções judiciais da Maria Helena Loiasa Tamayo, que era uma professora universitária no estado peruano. Ela foi detenta, ela foi mantida em detenção arbitrária, ela foi presa por membros da Divisão Nacional contra o Terrorismo da Polícia Nacional do Peru, em 1993. Nessa época, o Peru ele vivia um período ditatorial de autogolpe. Alberto Fujimori, que era presidente da República, ele deu um autogolpe com o objetivo de estabelecer um novo plano político de combate à corrupção generalizada, de combate ao terrorismo da esquerda, ao narcotráfico. E ele suspendeu a Constituição vigente, dissolveu o Congresso, dissolveu a Suprema Corte e teve apoio dos militares. E aí, nesse contexto, houve um grupo de resistência e ataque, que é o grupo do Sendero Luminoso, que iniciou ataques terroristas com o intuito de tentar reconquistar ou de conquistar o domínio do território peruano e não conseguiu sucesso. Só que os integrantes desse grupo começaram a ser perseguidos. E pessoas, independente de serem integrantes, mas por terem uma inclinação mais à esquerda, acabavam sendo detidas por serem confundidas por integrantes desse grupo. E foi o caso da Loiasa Tamayo. O Estado peruano, sem observar qualquer procedimento legal de verificação, efetuou a sua prisão sem que uma autoridade judicial competente tivesse expedido essa ordem de prisão, e ela foi acusada por delito de traição à pátria, de terrorismo, e diversas irregularidades ocorreram. Ela ficou arbitrariamente detida pelo período de 20 dias, ficou incomunicável, e durante esse período ela foi alvo de torturas, maus tratos, tratamentos cruéis e degradantes, agressões e violências sexuais.
enquanto ela ficou incomunicável, ela sofreu violência sexual, ela foi vítima de estupro pelos agentes do Estado. E todas essas condutas, elas foram realizadas com o objetivo de que a Loiasa Tamayo se auto-incriminasse e declarasse que pertencia ao Sandeiro Luminoso. E ela falou que não, mesmo sendo torturada, ela disse que não pertencia a esse grupo e ainda expressou severas críticas em razão da violência e de violação de direitos humanos que esse grupo cometia. Enfim, houve uma tramitação judicial interna. Loiasa Tamayo ela foi condenada tanto no foro militar quanto no juízo civil pelo mesmo fato, né? No foro militar ela foi condenada pelo delito de traição à pátria e no ordinário pelo delito de terrorismo. Nenhuma garantia processual ela foi observada, e aí o caso foi levado pelos seus advogados e pelos seus familiares ao sistema interamericano. Foi a comissão e depois chegou à corte. A Corte Interamericana, ela responsabilizou o Estado peruano pela violação dos direitos de liberdade, a integridade pessoal, por violação às garantias judiciais. A Corte Interamericana, ela reconheceu que houve violações ao trâmite processual e também à integridade pessoal da Loiasa Tamayo. Só que a Corte, ela disse que a Corte não analisou especificamente a questão do estupro, dizendo que os fatos alegados mostram que houve ali uma presunção de práticas de maus tratos, mas apenas isso. E existe, quando a gente está falando aqui de uma determinação arbitrária por estados ditatoriais, autoritários, existe uma distinção da tortura quando ela é aplicada para homens e quando ela é aplicada para mulheres. E existia, nesse caso, uma denúncia com relação à violência sexual. Isso não foi observado. Observa, essa era a tendência até então da Corte Interamericana. As questões de gênero não eram enfrentadas. Isso veio se modificar apenas em 2006, em um caso conhecido como caso Miguel Castro, o caso Castro versus Peru. Esse caso ele ocorreu no mesmo cenário, no mesmo contexto do caso anterior, nesse regime ditatorial do Alberto Fujimori. Qual é o contexto? Né? A gente está falando em um sistema penitenciário, o presídio Miguel Castro. Esse presídio, nesse presídio se localizavam os presos políticos. Presos, inclusive, que não passavam, que estavam detidos sem qualquer tipo de processo judicial que o determinasse, sem qualquer tipo de decisão judicial, como era previsão clássica durante esse período histórico específico. Só que, dentro desse sistema penitenciário, em 1992, se realizou algumas tentativas de transferências. O sistema penitenciário ele era dividido por gêneros, existia ala feminina e ala masculina, isso no seu início. Depois de algum tempo, esses pavilhões eles acabaram se confundindo, tornando um grande espaço mútuo, inclusive com presos e presas formando famílias. E, à época, se tentou transferir as presas mulheres para um local exclusivamente feminino. Só que essas transferências, foram 2 tentativas de transferência, elas ocorreram com grande violência e violação de direitos humanos, com episódios de violências físicas, violências verbais e também com mortes. No que se refere, e aí a Corte Interamericana, quando esse caso chegou à Corte, a Corte reconheceu que ocorreu um massacre por parte do Estado. Existiram diversos episódios de tortura aos presos que estavam lá. Agora, com relação às mulheres, o que se observou é que nas alas que tinham mais mulheres, nas alas predominantemente femininas, existia uma maior violência. Havia um tratamento mais cruel por parte dos agentes estatais quando eles agiam com as presas mulheres.
E durante as transferências ocorreram também abusos e violências sexuais. Violências sexuais, agressões verbais. Em alguns momentos, algumas presas ficaram mais de 12 horas sem roupa, enquanto a transferência era realizada. O caso foi levado ao sistema interamericano e quando chegou à Corte Interamericana, a Corte Interamericana ela reconheceu e imputou responsabilidade internacional ao Estado peruano. O interessante desse caso é que ele é um caso paradigmático por alguns motivos. Primeiro, porque é o caso mais conhecido quando a gente está falando em pessoas privadas de liberdade. Segundo, é o primeiro caso em que a Corte Interamericana fez distinção de gênero, porque ela reconheceu que a violência que as presas mulheres sofreram era diferente, era específica com relação era específica com relação a essa sua peculiaridade, com relação ao seu gênero. Em terceiro momento, foi porque foi a primeira decisão judicial em que houve aplicação da Convenção Belém do Pará. Apesar da sentença da Corte não trazer uma distinção clara e específica das violações que as mulheres sofreram de forma específica, o voto de um dos juízes, do juiz Cansado Trindade, demonstrou que esse caso ele não conseguiria ser analisado sem se considerar a violência contra a mulher. Então, ainda que a sentença não tenha distinguido os gêneros em si, entendendo que houve violações sistemáticas de forma ampla, simbolicamente, a presença desse voto e também as discussões entre os juízes mostram que o caso ele teve uma tentativa de ser tratado com uma perspectiva de gênero. Na sequência, a gente tem em 2009 o julgamento de outro caso muito emblemático, que repercutiu, inclusive, no nosso país. O caso Gonzalez e outros versus México, esse caso é conhecido como caso do Campo Algodoeiro. O caso, ele imputou responsabilidade internacional ao Estado mexicano em razão de mortes violentas ocorridas na cidade de Juarez, no México. Desde a década de 90, se observou um aumento da morte e da criminalidade da morte de mulheres nessa cidade. E o aumento dessa violência ela é devida por diversos motivos, ela é justificada por diversos motivos. Pelo aumento do narcotráfico, mas também pela instalação das chamadas indústrias maquiladoras, pelas indústrias de exploração dos campos de algodão. E essas indústrias elas estavam contratando mais mulheres do que homens, porque a mão de obra feminina era mais barata. Então, era mais interessante economicamente contratar mulheres para trabalhar nos campos de algodão, o que gerou uma inversão de lógica dentro de uma sociedade patriarcal. Porque dentro da cidade de Juarez, o que estava ocorrendo é que as mulheres elas estavam tendo ganhos econômicos e sustentando, consequentemente, a casa. E os homens tendiam a ficar sem emprego. Nesse contexto, se começou a observar violência contra a mulher, principalmente ao redor desses campos de algodão. E em 2001 foram encontrados alguns corpos ao redor dos campos de algodão. Os familiares das vítimas, e corpos de mulheres, e esses corpos eles eram encontrados em situação de grande violência, geralmente com marcas de violência sexual, roupas rasgadas, asfixia, o que demonstrava crime de ódio contra as mulheres. Os familiares dessas vítimas recorreram às autoridades policiais quando essas jovens desapareceram, e o que se observou foi uma ineficácia da percepção penal e da atuação dos agentes estatais. O procedimento de identificação dos corpos demorou demais. Em alguns casos, mais de 18 meses para se determinar objetivamente a identidade das vítimas.
Durante as investigações, diversas irregularidades foram observadas, como desaparecimento de registros, perda de provas relevantes, inclusive acusações de determinados indivíduos com emprego de tortura para forçar que esses indivíduos confessassem crimes que eles não cometeram. E durante os processos judiciais, tanto durante os inquéritos e os processos judiciais, existia um processo de descredibilização e culpabilização das vítimas, promovidos principalmente pelos agentes de segurança e por outras autoridades estatais. Então, existia ali uma justificativa da morte dessas mulheres em razão da roupa que ela estava usando, em razão delas se vestirem de uma forma provocativa, saírem à noite sozinha, dançarem com muitos homens, etc. E aí, em decorrência da incapacidade do Estado mexicano em empreender a persecução penal e lidar de forma adequada com esse desaparecimento e com essas mortes violentas de mulheres, familiares de 3 vítimas levaram o caso ao sistema interamericano. Comissão analisou, chegou à corte em 2007. E aí, em 2009, depois do procedimento na corte, houve a sua sentença. O que é interessante desse caso? Pela primeira vez, uma corte internacional analisou e utilizou o termo do feminicídio. A Corte Interamericana passou a se referir ao crime praticado como homicídio de mulher por razões de gênero como feminicídio, para atribuir responsabilidade ao Estado pelas violações de direitos humanos. As discussões sobre feminicídio elas já existiam desde algumas décadas. Agora, nesse caso específico, pela primeira vez foi utilizado esse termo dentro de uma corte internacional, por uma corte internacional, sendo reconhecido o feminicídio como uma prática de condutas patriarcais. Os representantes das vítimas foram os primeiros a levantarem essa hipótese do feminicídio. O próprio Estado mexicano se utilizou do termo para se referir às mortes dessas mulheres, mas se opôs à utilização do termo enquanto tipo penal, porque não existia na legislação interna essa previsão e nem instrumentos vinculantes do sistema interamericano de direitos humanos, essa previsão também. Agora, aqui é importante que a gente tenha em mente o feminicídio enquanto tipo penal e o feminicídio enquanto um fenômeno. Porque morte de mulheres em razão da sua condição de gênero é feminicídio enquanto um fenômeno existente nas sociedades. E essas mortes que ocorreram na sociedade mexicana, elas são feminicídio. Agora, elas não podem ser averiguadas, investigadas e punidas enquanto feminicídio, porque não existia esse tipo penal específico. Por essa decisão, em 2009, o Estado mexicano ele foi responsabilizado por não ter mecanismos eficazes para coibir, para investigar, para punir essas mortes violentas de mulheres e por ter sido incapaz de apurar os acontecimentos, de atribuir a responsabilidade, e até hoje não se sabe os responsáveis por essas mortes sistemáticas de mulheres ocorridas na cidade de Juarez. A Corte observou que o Estado ele faltou com a devida diligência para prevenir, investigar e punir os atos de violência contra a mulher, porque quando há denúncia do desaparecimento de uma mulher, dentro de um contexto sistemático de violência, as primeiras horas elas são primordiais para que se encontre aquela mulher, para que se evite que mais atos de violação de direitos humanos ocorram. E o que o Estado mexicano fazia eu não posso registrar aqui ainda uma ocorrência, porque não se passaram 24, 48 horas, enfim, não se passou ainda um lapso temporal para eu dizer que ela efetivamente está desaparecida. Com a decisão, o México ele alterou o seu Código Penal em 2012 para incluir o feminicídio como tipo penal.
E essa decisão ela produziu impactos para além do Estado mexicano, impactos indiretos, porque foi a partir dela, ela foi um marco para que os países latino-americanos começassem a trazer a previsão, a criminalização do feminicídio. A maior parte dos países latino-americanos que trouxeram o feminicídio ou fizeram como tipo penal. O Brasil foi um dos poucos que trouxe o feminicídio como qualificadora, mas de uma forma ou de outra, esses países eles vieram a tratar o feminicídio como um problema de violência, de crime de ódio contra as mulheres, que precisaria ser tutelado pelo direito penal. Esse é o caso mais emblemático, o caso dos campos de algodão. Mas a Corte Interamericana ela já tratou de outros casos sobre feminicídio também. Tem 2 casos contra a Guatemala, que é o caso Vélez Franco, de 2012, e o caso Velázquez País, de 2015. E nos próximos dias, nas próximas semanas, a previsão da Corte julgar o caso Márcia Barbosa contra o Brasil, que também se refere a um crime de feminicídio cometido por um parlamentar estadual. E aí esse caso ele vai envolver a questão do feminicídio, também a questão das imunidades parlamentares. Outro caso que nós temos na sequência é o caso Atala Rifo e Crianças versus Chile. Esse caso ele traz aqui uma violação interseccional, tanto de gênero quanto com orientação sexual. Se trata de violação de direitos fundamentais de uma mulher lésbica e de suas 3 filhas. Mas eu vou deixar esse caso para ser analisado especificamente pelos professores Rafael e pelo professor André, e aí a gente pode debater aprofundar de forma mais profunda a partir da análise deles. E agora eu chego ao último caso que eu quero abordar com vocês, que é o caso Rosa Genoveva e outros versus Brasil, o conhecido caso Favela Nova Brasília. É um caso, talvez foi o primeiro caso, na verdade, brasileiro, em que a Corte Interamericana ela trouxe considerações com relação a uma temática de gênero no nosso país. O que foi esse caso, né? Ele se refere a falhas e a demora na investigação e punição dos responsáveis pelas violações de direitos humanos que ocorreram em 2 operações realizadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela Nova Brasília, entre 1994 e 1995. Essas 2 operações elas geraram o homicídio de 26 pessoas e o estupro de 3 meninas e mulheres, e essas investigações elas não foram frutíferas dentro do nosso ordenamento jurídico naquele período inicial. A primeira operação, a polícia ela matou 13 homens, sendo 4 adolescentes, e houve violência sexual contra 3 jovens do sexo feminino, sendo 2 adolescentes. E a segunda operação teve 3 feridos e morte de 13 homens também. E desses 13 homens, 3 eram adolescentes. Todas essas mortes elas foram registradas como resistência à prisão resultante da morte dos opositores e tráfico de drogas, grupo armado e resistência seguida de morte. As investigações elas foram arquivadas em 2009 em decorrência da prescrição desses crimes. O caso ele foi endereçado à Comissão Interamericana em 1995 e chegou à Corte Interamericana em 2015. A comissão já tinha observado uma série de violações ocorridas no caso, e a Corte Interamericana ela trouxe a responsabilidade do Estado brasileiro. E um dos pontos centrais aqui que a Corte analisou foi o seguinte: os crimes que versam sobre violação, graves violações de direitos humanos, onde não houve uma investigação séria, eficaz, eles são imprescritíveis. Então, o Estado brasileiro ele não poderia utilizar a justificativa da prescritibilidade
para não continuar com a investigação, processo e julgamento dos casos, e também reconheceu que houve um lapso temporal muito grande, excessivo na condução dessa investigação. A Corte reconheceu que as investigações elas não cumpriram padrões mínimos de devida diligência e que os órgãos estatais que tiveram oportunidade de retificar a investigação não fizeram, contribuindo para a prescrição dos crimes, e analisou ali a questão também das violências, da violência sexual sofrida pelas vítimas, considerando que, em decorrência de uma completa falta de investigação, aquelas mulheres elas experimentaram sentimentos de angústia, de insegurança, de frustração e de sofrimento que se perpetuaram por anos, em decorrência da ausência de identificação e punição dos responsáveis pelo Estado brasileiro, o que gerou uma revitimização. Elas não se sentiram protegidas ou reparadas pela atuação do Brasil. E a Corte também considerou que a expressão autos de resistência deveria ser substituída e que deveria haver uma reformulação dessa política. Bom, só para a gente compreender, assim, um ponto que é crucial com relação à evolução da jurisprudência da Corte Interamericana com relação à temática de gênero, a gente saiu de um momento de invisibilidade, no qual a Corte ela não se debruçava sobre questões de gênero, para o momento em que houve uma maior pressão dos movimentos feministas, das organizações não governamentais, para que a Corte pudesse considerar esses pontos, né, essas questões que geram violação de direitos das mulheres. Mas a própria estrutura da Corte Interamericana ainda é um tanto quanto patriarcal. Primeiro, pela sua própria composição, a composição em termos estatísticos ao longo dos anos, ela é majoritariamente mais do que 80% da Corte ela é composta por homens brancos, e isso se reverbera na própria decisão. Ao longo da sentença, tem um trecho em que se pontua o seguinte: as mulheres residentes nas comunidades onde há confrontos geralmente deparam uma violência particular e são ameaçadas, atacadas, feridas, insultadas, inclusive objeto de violência sexual em mãos da polícia. Observa, até quando a Corte ela tenta proteger as mulheres e observa que há violação de direitos das mulheres, a nomenclatura utilizada se dá naquela lógica de que as mulheres elas não são sujeitos de direito, mas sim objetos de tutela. Então, é algo muito sublime, né? Mas que a gente consegue observar uma não preocupação, na verdade, a gente consegue observar ainda, né? Uma ausência de perspectiva de gênero nas sentenças, até nas sentenças que pretendem ser progressistas. E aí, pensando aqui, para a gente fechar, esse é o último caso que eu quero analisar, pensando aqui no impacto ou no papel do Ministério Público com relação às sentenças proferidas pelo sistema interamericano. Eu trouxe aqui a sentença da Corte Interamericana nesse caso, né? Dentre vários pontos, a Corte ela diz que o Estado ele deve conduzir eficazmente a investigação, deve iniciar uma investigação eficaz a respeito dos fatos de violência sexual, deve trazer um relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas durante operações da polícia em todos os estados do país, deve estabelecer mecanismos normativos necessários ou seja, um procedimento necessário para que se averigue aquilo que
que ocorra e seja qualificado como auto de resistência. Então, se houver morte, tortura, violência sexual decorrentes de intervenção policial, deve haver uma investigação realizada por um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente, como uma autoridade judicial ou o próprio Ministério Público, assistido por um pessoal policial, técnico, criminalístico e administrativo, alheio àquele órgão de segurança, justamente para trazer imparcialidade. E trazer também medidas administrativas e legislativas que reformulem aqui os autos de resistência. Com essa sentença, na verdade, o que a gente pode pensar, né, com relação à atuação do Ministério Público? O Ministério Público ele tem dois papéis aqui centrais, pelo menos dois papéis centrais, né? O MP ele é o titular da ação penal, então ele tem um impacto na investigação e também na denúncia de crimes, principalmente desses crimes graves contra os direitos humanos, né? E existe também a competência do Ministério Público Federal, na figura do Procurador-Geral da República, de suscitar o incidente de federalização dos casos em que houver grave violação dos direitos humanos. E aí, no caso Favela Nova Brasília, após a sentença da Corte Interamericana, o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele se debruçou e realizou procedimentos para reabrir as investigações. Então, houve uma reabertura das investigações dos crimes que ocorreram nessas chacinas da Favela Nova Brasília e também com relação aos crimes sexuais cometidos. Então, houve a denúncia realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E apesar disso, né, o que a gente vai observar é que houve a investigação foi realizada, mas recentemente houve o julgamento no Tribunal do Júri, e o Tribunal do Júri, ele declarou, né, absolveu os acusados. Existiam mais de 50 pessoas envolvidas nessa operação, acho que cerca de 10 foram levadas a julgamento, e o Tribunal do Júri absolveu os acusados. Algum tempo depois, não, menos de um mês depois, o Superior Tribunal de Justiça ele julgou o incidente de federalização desse caso específico que tinha sido proposto pela Raquel Dodge quando Procuradora-Geral da República. Deixa eu ver aqui. E aí, a terceira turma do STJ negou a federalização do caso da Favela Nova Brasília e manteve as ações na Justiça do Rio de Janeiro por entender que, apesar de se tratar de um caso grave de violação dos direitos humanos, os órgãos públicos, os órgãos de persecução penal, eles estavam atuando de forma diligente, realizando a investigação, e que o próprio Tribunal do Júri tinha trazido uma decisão judicial. Enfim, o CNJ ele apresentou recentemente também, anualmente, existe um procedimento de cumprimento da sentença, onde se leva à Corte Interamericana, na verdade, se falou aqui CID, mas é a Corte Interamericana, um balanço sobre o cumprimento de sentença, no caso, dos casos julgados, né? E a Corte Interamericana ela queria saber com relação a esses pontos específicos, do ponto 15 ao ponto 20, que a Corte entendeu que ainda não foram cumpridas pelo Estado do Rio de Janeiro, na verdade, que não foram cumpridas pelo Estado brasileiro, né? E alguns desses pontos, inclusive, são pontos que o CNJ entendeu que poderiam ser que poderiam obter auxílio institucional do Ministério Público, como, por exemplo, trazer um relatório com dados relativos às mortes das operações policiais no Rio de Janeiro.
E aí, com relação a isso, eu fecho a minha palestra, deixo aqui algumas referências bibliográficas para vocês, eu posso encaminhar depois para o Eduardo, para o Rafael, esse slide para eles encaminharem para vocês. Deixo aqui algumas referências bibliográficas. Essa é uma coletânea em e-book que está disponível no site da Amazon, que está disponível no site da Amazon. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão vendo eu passar, Eduardo? Depois que você me pergunta. Não passaram os slides. Nós estamos com o primeiro ainda. Mas tudo bem, depois disponibilizamos os slides, não tem problema. Tá certo. Poxa, entendi. Naquela hora você tinha falado, eu ainda estava nos primeiros e não estava... Entendi. Droga. Tá certo, gente, desculpa. Tinha aqui, agora que eu peguei, né? Eu acho que foi inveja minha, porque antes eu tinha visto os slides e tinha dito para a Raíssa que estava muito bonito, que a gente estava constrangido, inclusive, com os nossos slides, que estão muito simples. Vendo? Eu aqui mostrando os pontos de 15 a 20 e ninguém vendo nada. Mas tá certo. Vamos lá. E aí aqui as referências bibliográficas. Esse livro daqui é um e-book que eu organizei com a professora Flávia Piovesan e com o professor Siddhartha Legali. O professor Siddhartha Legali, eu acho que também deu uma palestra aqui no curso, né? E nele a gente tem mais de 50 casos de gênero analisados, né? As sentenças elas foram analisadas pelos autores da coletânea, e aí estão resumidas, então é um material interessante para quem quer se aprofundar nesses precedentes de gênero. E aí trouxe aqui também outros artigos e livros que versam sobre o tema. E aqui, site de notícias sobre o caso Favela Nova Brasília, para quem quiser se aprofundar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E fico aí disponível para a gente conversar posteriormente. Muito obrigada. Muito bem, Raíssa, a gente vai disponibilizar depois o material, realmente ficou muito bonito o material, né? E a gente vai disponibilizar para todos, como fonte também de consulta. Além de tudo, a tua exposição foi muito clara, né? A tua exposição foi muito agradável e além da sua preocupação, né, com o ativismo da causa, que eu acho que isso é notável, na construção desse feminismo interamericano, ou do constitucionalismo feminista, de modo que nós agradecemos pela sua exposição. Em seguida, quero passar a palavra ao colega André Luiz de Araújo, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná desde 2013, está vinculado ao Núcleo de Promoção de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros, do Centro de Apoio Operacional de Proteção dos Direitos Humanos, aqui também do Ministério Público do Paraná, desde 2016. Compõe como membro o Grupo de Trabalho de Promoção de Igualdade Étnico-Racial, vinculado ao Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público do Paraná desde 2020. Curso e especialização em Direito Eleitoral na PUC de Minas Gerais, e é pesquisador vinculado ao Centro de Estudos da Constituição, o SECONS, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, desde 2018, selecionado por meio de edital de convocação e seleção do Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia. André, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, boa tarde. Boa tarde, doutor Eduardo, boa tarde, professora Raíssa, boa tarde, doutor Rafael. Inicialmente, eu vou agradecer pelo convite e falar que é um desafio falar depois da professora Raíssa, que é uma pesquisadora, é doutora no assunto, e que é uma alegria falar nesse curso que vem sendo tão bem cuidado pelo doutor Rafael e que, com certeza, é inovador no Ministério Público, e nós precisamos cada vez mais conhecer, né, o sistema interamericano. É como a professora Flávia Piovesan fala, que de nada valem as cláusulas abertas se nós não tivermos mentes abertas. Então, nós precisamos de mentes abertas no Ministério Público para o sistema regional, para que o Ministério Público cada vez trabalhe e concretize mais essa ponte entre os vários sistemas nesse chamado constitucionalismo multinível. Nós não trabalhamos mais apenas com o nosso direito interno,
Também, lembrando a professora Flávia Piovesan, nós passamos por um momento de internacionalização do direito constitucional e de constitucionalização do nosso direito, internacionalização do nosso direito constitucional e constitucionalização do direito internacional. Então, esse curso quero parabenizar o doutor Eduardo Cambi também pela iniciativa e pelo apoio. E vamos lá, eu desafio falar depois da Raíssa, mas vamos lá. Eu vou falar com vocês aqui, com o doutor Rafael nós vamos fazer uma apresentação conjunta aqui a respeito dos precedentes relacionados à comunidade LGBTI+, na Corte Interamericana. Então, eu separei aqui 5 casos da Corte, desde 2012, as sentenças, até 2021, o caso mais recente, e eles abordam, inicialmente eu vou falar do caso Atala Rifo e Filhas contra o Chile, inicialmente um caso envolvendo uma mãe que... André, desculpa só te interromper, o slide não está compartilhado. Vou iniciar aqui, então. Compartilhar. Acho quase que eu fiz o mesmo aqui que eu vou fazer. Começou? Sim, doutor. Agora sim. Uhum. Está na guia correta, Rafael? Está na primeira página ainda, na apresentação, na capa. Então, quando nós tratamos das questões relacionadas à comunidade LGBTI no sistema interamericano, na Corte Interamericana, nós tratamos basicamente das sentenças da Corte Interamericana, da opinião consultiva 24 de 2017, do relatório temático da Comissão sobre o Brasil. Vou começar falando, então, a respeito dos casos, que são os casos aqui. Eu encontrei um caso mais antigo, de 1996, mas é possível dizer então, que o primeiro caso em que a Corte expressamente tratou da questão LGBT e da discriminação, da proibição de discriminação com base em orientação sexual no caso Atala Rifo e Filhas contra o Chile, cuja sentença foi proferida em 24 de fevereiro de 2012. Esse caso ele foi levado à Corte em 2008, a Corte aceitou o caso. Ele é um caso em que a senhora Karen Atala, era uma juíza chilena, ela havia perdido a guarda das 3 filhas, porque no processo ela iniciou, então, ela se divorciou, iniciou uma relação homoafetiva, e no processo de divórcio, no Poder Judiciário chileno, ela perdeu a guarda e o poder familiar das 3 filhas dela, então com 5, 6 e 10 anos à época, e esse processo, ele foi dentro do Poder Judiciário chileno, ela sofreu várias violações com base na orientação sexual dela. A Suprema Corte chilena considerou que as filhas delas estavam numa situação de risco e numa posição de vulnerabilidade, porque o ambiente familiar, a família formada pela Karen, pela sua companheira, era uma família muito distinta dos demais alunos e vizinhos das crianças, e isso colocava essas crianças numa posição de vulnerabilidade decorrente da situação de risco. Esse caso, então, ele foi levado até a Corte Interamericana e a Corte reverteu essa situação e adotou uma série de medidas para reparar os danos causados pelo processo judicial por toda essa questão do divórcio da juíza chilena Karen. Então, ele é um caso muito importante porque ele traz ali a questão da lesbofobia, traz o gênero, a questão do conceito de família, a proteção da infância e juventude, porque as crianças, elas também são vítimas no caso. E ali, a sentença desse caso, o caso Atala Rifo e Filhas contra o Chile, ela trouxe ali uma série de obrigações para o Chile, né? Então, ela determinou a obrigação do Chile investigar e impor as consequências aos funcionários responsáveis, porque houve ali nos processos judiciais, uma série de condutas que violaram os direito à personalidade, uma série de violações de direitos, tanto a Karen, a mãe, quanto as crianças.
determinou a reabilitação das vítimas com assistência médica e psicológica, determinou que o Chile promovesse um ato público de reconhecimento da lesão causada às vítimas, determinou também a publicação dessa sentença e o que a Corte chama de garantia, que o Chile adotasse medidas garantindo a não repetição desse tipo de conduta, através da capacitação de funcionários públicos e adoção de medidas de direito interno, né, reformando a legislação, se fosse o caso. E, além disso, também houve uma indenização material e imaterial para cada vítima, né, para cada uma das vítimas desse caso. Esse caso, então, ele é o primeiro, tido como o primeiro caso, que trata a respeito do tema. O segundo caso é o caso do Duque versus Colômbia. A sentença desse caso é de 26 de fevereiro de 2016. Esse caso ele está relacionado com a responsabilidade da Colômbia pela exclusão do senhor Duque da pensão por morte do seu companheiro. Esse caso é um caso que revela também a interseccionalidade das vulnerabilidades. A Corte, ela vai revelando através desses casos que nós estamos tratando aqui, que ela está com os olhos voltados para as diversas vulnerabilidades. Então, o senhor Alberto Duque, ele vivia uma relação homoafetiva, o companheiro dele faleceu, e ele pediu a pensão, né? Fez o pedido de pensão por morte e teve esse pedido negado. Então, a Corte entendeu que ele foi vítima de discriminação em razão da orientação sexual. E o fundamento dessas decisões no âmbito local, na Colômbia, foi de que a família dele não encontraria proteção estatal. Então, a Corte Interamericana ela também reverteu essa situação. Ela afirmou que o conceito de família que a Colômbia havia adotado para negar o direito à pensão do senhor Alberto era um conceito limitado e estereotipado e excluía de forma arbitrária diversas outras formas de entidades familiares, inclusive aquelas formadas por casais do mesmo sexo. Nesse caso do Alberto Duque, também houve uma discussão sobre o processo, devido ao processo legal, porque lá na Corte se reconheceu que houve decisão administrativa e houve processo, e todas essas decisões do Estado, elas teriam perpetuado a situação de estigmatização e de discriminação contra os casais do mesmo sexo. Como eu disse, esse é um caso bastante importante, porque ele trata não só da questão da homofobia, mas também porque o senhor Alberto Duque convive com HIV, então houve a discriminação, e também porque tratou da questão de serviços públicos. Então, a sentença desse caso ela é bem relevante e bem emblemática, porque ela foca bastante na questão da interseccionalidade das vulnerabilidades. E o senhor Alberto Duque era um cidadão pobre, convivendo com HIV, que vivia numa família homoafetiva e teve um serviço público negado na questão previdenciária. Esse é um julgado bem relevante. Todavia, nesse julgado, nós já verificamos que existe uma morosidade do sistema interamericano, que esse caso lá de 2012, chegou na Corte em 2012 e teve uma sentença só em 2016, mas é também um caso bastante relevante. Esse caso aqui, as medidas, elas também foram adotadas, foram fixadas uma série de medidas na sentença da Corte, porém, nós verificamos que não houve a concessão da pensão que o senhor Duque pleitava, mas a Corte determinou que o órgão da Colômbia responsável analisasse no prazo de 3 meses se o senhor Alberto Duque fazia jus ao benefício, não tendo como óbice a questão de ser uma união afetiva, e se houvesse, faria jus a todas as parcelas em atraso. E é um julgado bastante importante, porque na sentença eles já colocam ali as modalidades de cumprimento das medidas determinadas. Então, após determinar a restituição, a satisfação com a publicação da sentença e medidas de reparação, com a adequação da legislação interna, a Corte determina ali que modalidades de cumprimento dessas decisões. Nós seguimos, então, para o caso Flor Freire versus Equador, que é essa sentença de 31 de agosto de 2016. E esse caso aqui é um caso que se refere à questão de militares
e as questões da comunidade LGBTI, porque o senhor Homero Flor Freire, ele era um militar que foi meramente acusado de ato homossexual e, por conta disso, ele foi excluído, afastado do serviço militar. Então, depois de recorrer à instância local, ele levou o caso até a corte, e a corte reverteu a situação e reconheceu que a orientação sexual não deve ser um fator determinante para selecionar quem deve ou não ser membro das Forças Armadas. Ela reconheceu também, nesse julgado do Homero Flor Freire, que o princípio da igualdade e da não discriminação são normas de jus cogens, e apenas não incorporou novamente o requerente nas Forças Armadas, porque se passou muito tempo e já não havia mais essa possibilidade fática, mas houve na sentença a determinação de que ele fosse ele foi otorgado ao requerente a patente do grau correspondente à evolução ordinária da carreira, com todos os benefícios financeiros respectivos. É um caso muito relevante, porque trata das questões de limitação de acesso a cargos públicos, notadamente aqui no caso as Forças Armadas, por orientação sexual. Então a Corte, ela afirmou aqui, ela sempre trata dos direitos à vida, à personalidade, liberdade, e ela engloba todos esses direitos previstos na Convenção para dizer que é proibida a discriminação pela orientação sexual. E, nesse caso aqui, nós temos no Brasil já um precedente muito importante no STJ, que a primeira militar transexual, ela foi reincorporada, ela foi determinada, também não foi possível a reincorporação, mas o STJ reconheceu o direito da requerente à outorga da patente do grau correspondente ao grau em que essa é uma mulher trans, que foi expulsa da Força Aérea Brasileira, da FAB, e o processo chegou até no STJ, e o STJ reconheceu. Então, nós vemos já que existe uma influência no direito brasileiro, nas decisões judiciais brasileiras, daqueles argumentos, dos fundamentos que vão norteando essas sentenças da Corte Interamericana. E sempre há nessas sentenças medidas de reparação, e também ali eles colocam a necessidade de adequar a legislação interna, nesses casos, e o que nós chamamos de vulnerabilidade da legislação, né? Há nos países latino-americanos uma resistência de alteração da legislação para reconhecer os direitos. Os direitos da comunidade LGBT, eles são reconhecidos quase sempre via Poder Judiciário, né? Há uma evolução desde da decisão lá do Supremo Tribunal Federal em 2011, uma evolução no reconhecimento dos direitos da comunidade LGBT. E a Corte Interamericana, quando ela julga um caso desses, ela sempre dispõe ali que deve haver as medidas de não repetição, e dentre elas a alteração da legislação, e também ela vem fixando as indenizações material e moral. Nesse caso do senhor Flor Freire versus Equador, ela fixou a indenização material em $385 mil, porque tinha toda a questão dos salários que ele deixou de receber porque ele foi expulso das Forças Armadas, e também o dano moral, que vem sendo fixado na casa dos $10 mil. Em seguida, nós temos esse caso Azul Rojas Marim versus... André, posso fazer uma observação ainda em relação a esses dois casos que você já trouxe? Pode, claro, fica à vontade. Que assim, eu acabo observando alguns movimentos e algumas tendências. Primeiro, a Corte, o sistema interamericano, a comissão também, acho que no primeiro momento eles trabalharam, começando a reconhecer os fatores de vulnerabilidade como motivos, né, para uma indesejada e ilícita discriminação, e aí eles, tanto caso da Tala-Rifa quanto isso, e essa movimentação a Corte considerou, obviamente, uma violação de direitos humanos. A partir desse caso, Rojas Marim, a gente tem um outro movimento que vai além, não apenas reconhecendo os fatores de vulnerabilidade como
como motivo para prejudicar, para um tratamento discriminatório, desvantajoso, mas também reconhecendo a necessidade de que o Estado não apenas faça isso, né, obviamente não pode fazer, promover discriminação, mas que o Estado também considere os fatores reais de discriminação para, a partir desse reconhecimento, pensar, elaborar, criar e levar a efeito medidas para diminuir esses fatores reais de vulnerabilidade. Ou seja, não basta o Estado não discriminar, como é necessário que o Estado, ao reconhecer esses fatores, adote políticas públicas de enfrentamento a essa discriminação. Então, veja que, no primeiro momento, a comissão e a corte, né, determinam que não se pode discriminar, para, no segundo momento, determinar que se deve o Estado promover um ambiente, né, de inclusão, um ambiente que combata esses desequilíbrios. Uma outra observação que eu vejo, até chegar a esse caso aqui, Rojas Marinho, é o de que o Estado, a Corte Interamericana, e isso passa muito pelo que a professora Raíssa nos trouxe, a Corte Interamericana e a Comissão, eles, na verdade, criam quase que uma teoria de direito antidiscriminatório. Quase não, para mim, criam uma verdadeira teoria de direito antidiscriminatório, uma teoria de acolhimento das vulnerabilidades. Porque a razão de ser, o raciocínio e as medidas de reação às discriminações, sejam elas quais forem, né, racial, LGBTI-fóbica, de gênero, por aí vai, contra migrantes, refugiados, xenofóbicas, todas elas acabam tendo uma gramática, um jeito de ser abordado pelo Estado, reconhecido e abordado pelo Estado, muito, muito similares. Então, eu acho que a gente pode falar numa teoria antidiscriminatória interamericana. Tanto é que quando a gente vê uma sentença em relação a um tema, a um fator de vulnerabilidade, e vê outra de um tema completamente distinto, a gente vê uma argumentação muito parecida e uma resposta da Corte Interamericana também muito similar. Então, é interessante que, na verdade, a gramática dos direitos humanos perpassa, né, a atuação em todos esses casos. E, por fim, eu acho que também é interessante a gente notar que como vem se desenvolvendo a teoria da reparação, as medidas de reparação da Comissão e da Corte. Começam mais tímidas ali, com valores menores, com proposições assim um pouco mais contidas, por exemplo, com proposição de publicação da sentença, para depois se avançar e chegar em medidas com valores mais altos, mais arrojadas, determinando que os estados adotem políticas mais concretas, específicas. Então, é interessante como isso vai evoluindo, e eu acho que esse movimento tem que inspirar a nossa atuação no sistema doméstico de justiça, sendo inspirado, né, para que a gente promova esse incremento na nossa atuação. A Corte e a Comissão, acho que nos autorizam a avançar. Então, eu acho que esse caso aqui, posso começar, André? Então, o caso Azul Rojas Marín, que é um caso já bem recente, de 2020, versus Peru, ele envolve uma prisão indevida, ilegal, arbitrária e discriminatória, né, LGBTI-fóbica, homofóbica, contra uma pessoa, um cidadão, né, então homem gay, que depois se tornou uma mulher transexual, se descobriu uma mulher transexual, que estava andando pela rua em determinado horário, foi abordado por forças policiais, num primeiro momento com normalidade, no segundo momento, 20 minutos depois, aqueles policiais retornaram, encontraram aquele então homem gay e passaram a ofendê-lo, utilizando inclusive uma expressão ali que eu trago aqui, cabro, concha de tu madre. Cabro é bode, alguma coisa parecida com bode em espanhol, e é uma gíria peruana para depreciar homens gays. Então, já ofenderam por conta da sua orientação sexual, ou melhor, por conta da sua aparente, olha que interessante, sua aparente orientação sexual. A Corte, inclusive, fala nesse julgado que não é para a ocorrência da LGBTI-fobia, não é necessário que, de fato, a pessoa tenha uma orientação sexual ali diversa da majoritária, da hegemônica, ou que ela tenha uma... Mas basta a percepção de que aquela pessoa é gay, por exemplo, ele pertence ao grupo LGBTI+. Esse raciocínio a Corte já desenvolveu em outros casos, em casos de imigração e por aí vai.
é possível, por exemplo, ocorrer xenofobia diante de uma pessoa com o fenótipo de oriental e que se entende que não é, né, não é cidadão daquele determinado país. Então, houve essa abordagem com né, uma explicitamente discriminatória, LGBTI-fóbica, e a pessoa foi recolhida, foi presa, foi levada a uma delegacia e foi estuprada por 2 vezes com a utilização de vara, né, a corte fala, mas acredito que seja um bastão de madeira, sendo, né, inserido no ânus dessa pessoa, da vítima. Além disso, não houve investigação adequada, os fatos não foram apurados no momento devido, e mais do que isso, houve uma abordagem do sistema de justiça discriminatória, também valendo-se de estereótipos de identidade e expressão de gênero e de orientação sexual, de maneira ofensiva à vítima. Pode passar, André? Acho que o próximo aí já podemos avançar. Então, diante desse quadro fático, o Estado violou o direito à integridade pessoal por conta da ofensa aqui à integridade física, né? A vítima não chegou a falecer, a vítima está viva, até tem depoimentos dela no YouTube, é bem interessante. Ela era um homem gay à época, depois se descobriu uma mulher transexual, violou-se também o direito à vida privada, o direito a não ser submetido à tortura, e aqui é interessante que a Corte fixou o entendimento de que tortura, né? É cabível o crime de tortura, a violação de direitos humanos de tortura, quando se pratica, né, praticam os atos de tortura com motivação LGBTI-fóbica. A Corte desenvolve esse raciocínio, entendendo que existe uma cláusula aberta ali na Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, que abrange esse tipo de finalidade odiosa, né, e tal. A Corte também reconheceu o descumprimento da obrigação de investigar, sobretudo aí a obrigação do artigo 8º e 25 da Convenção Americana, e o dever de prevenir e punir a tortura. Pode passar, né, por favor? Interessante também que acho que pode voltar. A Corte reconheceu alguns estándares, fixou alguns princípios jurídicos que, né, para nós todos que defendemos o sistema interamericano, o constitucionalismo multinível, a ideia da existência de um ius constitucional comum latino-americano, esses precedentes todos, esses parâmetros são de observância obrigatória, inclusive para o Brasil, inclusive para os estados que não foram parte desse julgado, obviamente em função dos motivos transcendentes, das razões de decidir. A gente tem que observar, portanto, esses parâmetros. Quais são? Que eu entendi mais, alguns, né, que são mais interessantes. Reconhecimento de um estado de coisas de discriminação e o dever estatal de modificar essa realidade, o dever jurídico dos agentes públicos de modificar essa realidade, e isso vale para o Brasil, principalmente porque, mais para frente nós vamos falar, eu vou falar já rapidamente, porque acho que a gente não vai ter muito tempo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, reconhece que esse mesmo estado de coisas de discriminação contra a população LGBTI+, se verifica no Brasil. Então, o quadro fático social brasileiro é muito similar ao caso peruano. A Corte reconhece também um propósito simbólico transcendente de violência, na violência LGBTI-fóbica, portanto, os crimes de ódio, eles são sempre transcendentes, eles não apenas atingem a vítima diretamente considerada, ou aquele grupo de vítimas, mas ele atinge toda a população LGBTI+, que é ameaçada quando da prática de um discurso de ódio, de um crime de ódio, uma vez que o objetivo final dessa violência LGBTI-fóbica é mandar um recado para todo mundo de que aquele comportamento, aquele modo de existir, de ser, de se apresentar socialmente é uma postura inaceitável, que vai ser inclusive penalizada com violência, com discurso de ódio, com humilhação pública e até mesmo, em últimos casos, com tortura e morte. Então, diante disso, os estados têm, né, um dever ainda mais forte de combater o discurso de ódio diante dessa gravidade toda. Eu já falei sobre a discriminação real ou percebida, é possível a ocorrência de LGBTI-fobia pela discriminação percebida, mesmo que a pessoa não integre a comunidade LGBTI+, se ela for vítima de algum ato
de hostilidade por conta dessa condução percebida já é o suficiente para a ocorrência da LGBTfobia. A Corte também traça cuidados na investigação, né, linhas de princípios que devem ser observados quando da investigação de possível LGBTfobia, sobretudo quando tem tortura envolvida, e, por fim, ela traça o dever, né, vinculante, a obrigação dos estados de realizar um sistema permanente de capacitação, de formação de policiais, de agentes do Ministério Público e profissionais do sistema de justiça em geral, quanto ao entendimento a respeito da orientação sexual, da identidade e expressão de gênero, e também em relação à necessidade de evitar os estereótipos de gênero nas suas mais diversas atividades. Agora acho que terminei aí, André. Pode seguir. Eu acho relevante só falar, né, Rafa? Vamos falar rapidamente, então, da opinião consultiva, que ela, não vai dar tempo de falar, de desenvolver a respeito dela, mas ela é a opinião consultiva 24/2017, que trata de questões relacionadas à comunidade LGBT, e ela é a única opinião consultiva da Corte, dentre todas as demais, que ela traz um glossário de termos que devem ser parâmetros, devem ser utilizados tanto exatamente porque nós utilizamos os estándares da Corte. Então, esse glossário que a opinião consultiva 24 traz, ela distingue a orientação sexual, a identidade de gênero, e ela traz também a expressão de gênero. Então, é bem interessante, mas vamos falar rapidamente aqui do caso mais recente relacionado à comunidade LGBTI+, que é o caso Vicky Hernandes versus Honduras, contra o Estado de Honduras, que ele é muito relevante, muito emblemático, que é o primeiro caso de transfeminicídio da Corte, né? É o primeiro caso de um crime letal de transfobia na Corte Interamericana, e é um caso que agrega vários contextos, né? Então, a Vicky Hernandes, ela era uma mulher trans de 26 anos de idade, profissional do sexo, né, e ativista de direitos humanos. Ela foi assassinada na noite em que houve o golpe de Estado em Honduras, 28 de junho de 2009. Então, a Corte, analisando esse caso, a Corte reconheceu a responsabilidade, né, de Honduras pela morte da Vicky e a participação de policiais, de agentes do Estado na morte da Vicky Hernandes. Já existiram, né, já houve outros casos, mas esse caso ele é muito emblemático porque, com certeza, para quem atua em questões relacionadas à comunidade LGBT, sabe como a comunidade trans é a comunidade que sofre mais preconceito, sofre mais, enfim, o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Então, com certeza, nós, quando analisamos um caso como esse, nós temos que ter muito cuidado, porque o Brasil caminha para encontrar, no futuro próximo, se o estado de coisas não for notificado, uma situação como essa, uma condenação como essa. Então, como eu estava falando, a Vicky Hernandes, ela era uma mulher trans de 26 anos, profissional do sexo, ativista de direitos humanos, e ela foi encontrada morta na noite do golpe de Estado de 2009 em Honduras. Ela morreu com uma bala na cabeça. Não há testemunhas oculares do homicídio. Mas, nesse caso, além de toda a questão da discriminação e, enfim, das questões LGBT, a Corte começa a estabelecer os estándares de prova relacionado ao processo da Corte mesmo. Então, nós verificamos que aqui a questão probatória, ela difere um pouco da questão que nós estamos acostumados a pensar na prova do processo penal, e a prova da Corte caminha num sentido diferente aqui, né? E nós verificamos isso. A Corte reconheceu o Estado de Honduras como responsável pela morte da Vicky, porque naquela noite havia um toque de recolher e a polícia estava responsável estava fiscalizando quem se encontrava na rua. Então, houve ali o reconhecimento. Como eu disse, né, ela era também ativista de direitos humanos, e nós sabemos que os ativistas de direitos humanos e as ativistas são escudo da sociedade, né,
vítimas com frequência, né, de crimes de ódio. Então, a Vicky Hernandes, ela sempre há na corte, como o Rafael estava falando, essa teoria do direito antidiscriminatório, e nós verificamos a interseccionalidade das vulnerabilidades. E esse caso ele é um caso muito simbólico, né, muito emblemático. Então, a corte entendeu que havia indícios da participação de agentes do Estado na morte de Vicky, e ela se tratava de uma mulher trans, ativista de direitos humanos e profissional de sexo, sendo que em Honduras essa era praticamente a única modo de sobrevivência das mulheres trans em 2009. Então, não muito diferente da realidade brasileira. Já falei um pouco do estándar probatório ali, embora não tenha havido testemunhas oculares, houve uma série de perícias e provas que foram colhidas também nos processos locais, e a corte aproveitou essas provas, essas perícias, na sentença da corte. E também é bastante relevante, nesse caso, Vicky Hernandes, que é a primeira vez que é aplicada a Convenção de Belém do Pará, da qual a professora Raíssa falou mais cedo, tendo como vítima uma mulher trans. Então, a corte utiliza a Convenção de Belém do Pará em caso em que a vítima é uma mulher trans. A sentença, no caso da Vicky Hernandes, ela é uma sentença bastante rica, bastante completa. Ela é uma sentença que traz também, na esteira do que o Dr. Rafael vinha falando ali, ela fixa as medidas de reparação, dentre elas a obrigação de Honduras investigar adequadamente os fatos relacionados ao homicídio da Vicky Hernandes, mas ela traz uma série de medidas adicionais que a Corte chama de medidas de satisfação e reabilitação. Desde já posso falar assim, clássica publicação da sentença, até medidas como criação de uma bolsa de estudos Vicky Hernandes para mulheres trans como política pública. Então, é na linha daquilo que o Dr. Rafael vinha falando. A Corte aqui, ela dá um passo adiante na fixação das políticas públicas de alteração da realidade local, porque ela trata aqui, ela determina que seja feito um ato público de reconhecimento da responsabilidade de Honduras pela morte da Vicky Hernandes, que seja outorgada uma bolsa de estudos em favor de uma das vítimas indicadas nesse processo, e além disso que seja criada essa bolsa de estudo, e também que sejam feitos cursos permanentes de formação, sensibilização de agentes públicos para tratar questões relacionadas a gênero e sexualidade. E as indenizações aqui, elas são fixadas em vários patamares, tanto a indenização por dano material, quanto a imaterial, porque assim chama de indenização por dano imaterial, ela vai até $100 mil. Então... André, pode voltar um pouquinho, só para... Posso. Só duas observações em relação às medidas ali. Primeiro, olha como a Corte ousou nesse caso, na minha visão, de maneira absolutamente correta, determinando que o Estado realizasse, né, e instituísse um programa de bolsas de estudo para curso básico de educação e para cursos técnicos para pessoas transexuais, justamente por reconhecer que essas pessoas estão excluídas da sociedade, que resta a elas, no mais das vezes, apenas a prostituição, e que elas têm uma dificuldade muito grande de inserção no mercado de trabalho. E também, então veja que potente essa medida. Eu acho isso espetacular, e eu acho que a gente, enquanto agentes do Ministério Público, tem que buscar exigir que o Brasil também faça medidas nesse sentido de ação afirmativa. Também, até porque nós já temos um instrumento, né, que agora é a Convenção Interamericana contra o Racismo, contra a Discriminação e contra formas correlatas de intolerância. E a gente tem que fazer uma interpretação de que as formas correlatas de intolerância também abrangem a população LGBTI excluída. E uma outra medida que eu achei ainda mais surpreendente, que assim, me chocou positivamente, é a determinação de que o Estado de Honduras elaborasse um documentário sobre o caso para conscientizar a população, os agentes, tal, inclusive a polícia, o Ministério Público, tal,
a respeito do que aconteceu nesse caso, da violação, da violência praticada e tudo mais. Então, veja que medidas interessantes que a gente pode pensar em replicar isso em ações nossas, né? Acho que a Raíssa levantou a mão. Posso interromper um pouquinho, aproveitar que você está falando sobre as bolsas de estudo, né? Tem um caso brasileiro que foi levado ao sistema interamericano, mas que ficou na comissão, que é o caso Simone Diniz, que diz respeito à discriminação na contratação de uma mulher negra para o cargo de babá. Esse caso a gente vai ver no próximo encontro aí, ó, já está botando um sal na boca do povo. Não, mas é legal falar sobre isso. Já vou dizer, né, que é um caso de discriminação interseccional também, gênero e raça, né? Não sei porque até hoje esse caso não foi levado à Corte Interamericana. Existe muito esse problema, né, de ausência de parâmetros objetivos para um caso subir da comissão para a Corte. Mas, enfim, o que é interessante nesse caso também? A comissão, ela observou que, no caso da Simone Diniz, o que ela tinha, a falta de instrução que ela tinha, ia fazer com que ela permanecesse sempre nessas funções de empregada doméstica, de babá, etc. E uma das recomendações ao Estado brasileiro foi que o Estado brasileiro pagasse por um curso de formação superior para Simone Diniz. O Brasil ele pagou a indenização moral, danos morais para Simone Diniz, mas, se eu não me engano, essa bolsa de estudo nunca foi implementada. E aí, como é que é interessante a gente observar como é que o sistema interamericano está pensando em como a gente vai desarticular a manutenção das formas de opressão que são comuns a essas pessoas, né? Eu não tenho conhecimento de não me recordo agora de nenhuma outra sentença da Corte que tenha falado também em bolsa de estudos. Mas como é que isso é importante quando a gente olha para mulheres trans? Porque no Brasil, e não só no Brasil, mas na América Latina, as pessoas trans, as mulheres trans, elas estão sempre na prostituição, né? 95%, 90% estão na prostituição, porque elas não encontram outra oportunidade de trabalho. E quando se determina que se dê bolsas de estudo e coloque essas pessoas na universidade, o que se quer tirar o que se quer fazer é tirar elas de áreas de vulnerabilidade. Então, esse ponto é um ponto muito interessante para a gente refletir, né? Quais são as políticas públicas que podem ser criadas para a gente retirar as pessoas da vulnerabilidade, desfazer ali, desarticular esses preconceitos que vão ser voltados a essas minorias, né? Esses grupos vulneráveis. Desculpa interromper, mas lembrei disso, queria fazer essa observação. É muito legal. Só para finalizar, acho que a última observação que eu gostaria de fazer é que a gente preste atenção em relação aos valores das indenizações, que estão subindo, e que, nesse caso em especial, eles ultrapassaram, nas minhas contagens aí rápidas, né, de quem não é especialista em matemática, $250 mil. Acho que chega talvez até $300 mil, somando tudo, dano moral, dano material, os custos do processo e tudo mais. Então, 250, $300 mil, ou seja, mais de 1 milhão e meio aí de reais. Isso me lembrou do que o professor Vitor falou, acho que na aula passada, sobre a possibilidade de a gente pensar, inclusive, em cobrar responsabilização, talvez até por improbidade administrativa, dos agentes públicos brasileiros que insistem em descumprir os precedentes da corte, arriscando o Brasil a tomar uma indenização dessa. Sofreu, inclusive, um prejuízo aí financeiro, né? Um prejuízo aos cofres públicos. Então, acho que é interessante. Por isso que a gente tem que, se não por bem, né? Se não por positivamente incorporarmos os princípios, mas também para evitar indenizações futuras. Tem uma intervenção aqui no chat, assim, muito brevemente. Elaine Brandão, se você quiser abrir o microfone e muito rapidamente fazer um comentário para que a gente possa terminar sem muito atraso. Por favor. Olá, boa noite a todos. Eu estou assistindo vocês, né, as explanações como graduando em Direito, agradeço a oportunidade. A pauta é de suma importância para mim, porque eu tive um irmão trans assassinado no Rio de Janeiro em 2017, por motivação transfóbica.
também sofreu transfobia institucional dentro do hospital público estadual que deveria cuidar dele. Eu tenho provas disso tudo que eu estou falando aos senhores. E ano que vem eu estou levando o caso do meu irmão para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque sequer houve uma denunciação das pessoas que cometeram o crime contra o meu irmão e dos médicos e enfermeiros que não o trataram com a dignidade merecida que ele fazia jus conforme a nossa Constituição. Eu, como operadora do direito, porque eu sou assistente jurídica e formanda em direito, eu senti uma vergonha muito grande em ver o caso do meu irmão, porque meu irmão é mais uma das pessoas trans assassinadas nesse país. Inclusive, o caso do meu irmão foi explanado no STF quando da criminalização da transfobia, da LGBTQIA-fobia. Então, eu pedi até a palavra com vocês como sendo defensoras públicas, defensores públicos, promotoras e promotores públicos e demais operadores do direito. Está havendo genocídio nesse país. O meu irmão foi despojado, inclusive, das vestimentas dele como uma pessoa budista. Foi atacado porque a pessoa disse que meu irmão queria ser um homem trans, então iria apanhar como se homem trans fosse. Atacaram meu irmão com barra de ferro e pedrada, gente. Isso é execução sumária, é coisa de tempo medieval. Então eu queria apontar essa questão para vocês, levassem em consideração que eu, infelizmente, vou ser mais um caso levando o Brasil para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque sequer o caso foi denunciado. Eu tive que fazer uma investigação paralela para descobrir quem atacou meu irmão. E é vergonhoso para mim, como graduando em Direito, verificar que existe. O Brasil é um país signatário de direitos humanos, mas reiteradamente ele tem violado essas diretrizes. E nós precisamos sim lutar para que essas diretrizes não sejam violadas, porque as pessoas estão perdendo a vida. Então, era isso que eu queria pontuar. Agradeço a oportunidade. E aos senhores e senhoras, pelo amor de Deus, gente, continuem a luta. A gente precisa disso. Porque meu irmão perdeu a vida. E depois do meu irmão, em 2017, primeiro foi Dandara, depois foi meu irmão. Tiraram os dentes do meu irmão, gente. Quebraram os braços e pernas do meu irmão. Meu irmão teve fraturas músculos nos ossos da face. Então, ou seja, análogo à tortura. Sabe? Até quando vai isso? A gente vai implorar por socorro? Porque parece que ninguém ouve a gente aqui de baixo. A quem a gente pede ajuda? A quem a gente socorre? A gente se socorre aonde? Se não sequer tem uma distribuição do crime. Ao Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso pega tão ruim para o Brasil, sabe, gente? Mas eu não vejo um outro caminho. Eu estou esperando justiça desde 2017. A gente está em 2021. Sabe? E aí eu queria pontuar isso. O caso do meu irmão se chamava Carlinhos Brandão, homem trans do Rio de Janeiro. Dentro da estatística das pessoas trans, arrancaram a vida do meu irmão aos 38 anos de idade e meu irmão deixou um filho de 5 anos chamado Leonardo que precisa de respostas. E é isso que eu queria trazer. Agradeço a oportunidade a todos. Obrigado, Elaine, por compartilhar conosco a sua história, que é de, infelizmente, de tantas outras pessoas que estão nessa condição. Eu quero passar a palavra para você, André, finalizar então a sua exposição, que é trazer a opinião consultiva. Certo. Obrigado, então, Dr. Campi. Nós vemos diariamente histórias como a da Elaine. Infelizmente, o Brasil, como eu vinha falando, é o campeão nos números do crime, no número de crimes contra a comunidade LGBT. Vou falar rapidamente da opinião consultiva. Ela foi uma opinião consultiva emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito de... Ela engloba, na verdade, ela é a única opinião consultiva que ela tem um glossário de termos utilizados pela Corte a respeito dos direitos da comunidade LGBT. Ela foi emitida a pedido do governo da Costa Rica para que a Corte interpretasse as garantias a respeito das garantias previstas pela Convenção Americana de Direitos Humanos com relação à mudança do nome de acordo com a identidade de gênero e também sobre os direitos econômicos decorrentes da união de pessoas do mesmo sexo. Ela, vou falar brevemente para não extrapolar muito o horário, mas eu acho que
essa opinião ela é muito consultiva, ela é muito relevante porque da leitura que eu extraio, ela faz ela se vincula ao conceito de liberdade. Nós temos ouvido falar tanto a respeito de liberdade, e a Corte faz esse vínculo, que a identidade de gênero, a expressão de gênero, a orientação sexual estão intimamente ligadas ao direito à liberdade. Isso é a liberdade da personalidade. Então, essa opinião consultiva ela é bastante relevante, ela vem sendo utilizada com frequência, e ela trata, nós vemos aqui no Brasil já os seus desdobramentos. O Supremo Tribunal Federal ele tem firmado a jurisprudência de que não precisa se submeter ao processo de transgenitalização ou redesignação sexual para alterar os documentos. Vários cartórios no Brasil, a doutora Raíssa, até a Defensoria tem trabalhado mais nessa frente, vários cartórios têm feito essa retificação de nome, prenome, gênero, de uma maneira bastante facilitada, independentemente de maiores da cirurgia, e essa opinião consultiva acaba que ela trata ali do direito ao nome, ao reconhecimento da personalidade, mas, no meu entendimento, ela se funda ali na liberdade. E também trata ali do conceito de família e amplia, né? Não restringe. Por fim, eu vou passar a palavra para o Rafael para falar rapidamente também sobre o relatório temático de 2019. Só para completar em relação à opinião consultiva, é importante dizer que a opinião consultiva ela é bem ampla, foi acatada pelo STF, mas ela ainda tem que continuar gerando efeitos no nosso dia a dia funcional, principalmente no Ministério Público, porque ela fala no direito a ter os registros públicos, não apenas o registro aí do cartório, que altera o documento, mas como os registros públicos em geral. Toda a repartição pública, todo o espaço do poder público tem a obrigação de reconhecer a identidade e expressão de gênero. E isso significa que essas propostas aí que estão sendo recusadas por câmaras de vereadores de rejeitar o uso do nome social é uma postura absolutamente inconvencional, tem que ser rechaçada, e é interessante que tanto a opinião consultiva quanto a decisão do caso Vicky Hernandes, elas dizem que não apenas a legislação tem que ser adaptada, mas as práticas, as ações do poder público, seja qual for o poder público, tem que estar de acordo com todos esses princípios aí interamericanos. Portanto, não é necessário uma lei municipal para respeito ao nome social. Pode passar, André. Entre esses documentos que nós trouxemos, a gente trouxe o relatório temático da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 2019, que inclusive gerou uma página em português da Comissão Interamericana, bem bonita, bem legal e didática, tal, sobre os direitos já reconhecidos, os avanços e desafios. Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque vocês podem acessar, e nessa direção a gente encaminhou um material bem completo para vocês, também já está sendo mandado hoje, com todos os casos na íntegra, alguns resumos de casos que nós fizemos, o relatório temático da Comissão Interamericana e o relatório, pode passar, André, por favor, agora já para chegar ao final, o relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, bem recente agora deste ano, e na área LGBT esse relatório reconhece que no Brasil existe uma situação de discriminação generalizada contra a população LGBT+, sobretudo contra as pessoas transexuais, existe a necessidade de criação e ampliação de mecanismos públicos e de espaços públicos para atendimento dos direitos dessa população. A Comissão Interamericana saudou e viu com bons olhos a criminalização da LGBTI-fobia aqui no Brasil, então é interessante, que é um sinal já positivo da comissão. E, por fim, em relação aos movimentos chamados Escola Sem Partido, que busca combater a, entre aspas, ideologia de gênero, a comissão também viu com preocupação esses movimentos, sobretudo quando eles se materializam em iniciativas legislativas. Pode passar para o fim, André, por favor? Então, o fim, aqui para finalizar, concluir, nós temos alguns desafios, né, que é, primeiro, enfrentar esses movimentos sistemáticos institucionais, né, de ódio contra as pessoas da LGBT+. O grande desafio, e a comissão nos alerta nesse sentido, é que esses movimentos estão sendo institucionalizados, estão ocupando o espaço público, e isso isso faz com que os estados entrem em choque com os estándares interamericanos, dar cumprimento aos avanços que já foram conquistados, né, reduzir os alarmantes, né, índices de crimes praticados contra a comunidade LGBT+, capacitação permanente dos agentes estatais, criação, né, de capacitação, criação de protocolos, inclusive de investigação,
e ampliação aos serviços públicos. Não sei se o André gostaria de concluir, mas de minha parte seria isso. Eu acredito que para ficar dentro do tempo e abrir para eventuais perguntas, é isso. Nós precisamos realmente fazer essa imbricação dos sistemas, né, do regional e do interno, trazer para o Brasil esses standards, esses precedentes, e trabalhar a partir desse constitucionalismo multinível, que o professor Eduardo Campi já nos fala bastante a respeito, que tornar o sistema regionalizado, mas efetivar através do controle de convencionalidade no nosso dia a dia, no Ministério Público, Defensoria Pública. Nós precisamos atuar nessa linha. É isso. Agradeço a todos e todas. Muito bem, André e Rafael, deram um show, né, como a gente já sabia que ia acontecer, né? Hoje parece que o tempo passou mais rápido, porque as exposições foram excelentes, mas eu preciso fazer uma pergunta para a Raíssa, estou muito curioso para saber a opinião dela. Baseado naquele livro da Cíntia Arruzza, Tiki Bhattacharya e Nancy Fraser, Feminismo para os 99%, o manifesto, eu gostaria de a gente trabalha muito a questão da discriminação no ambiente de trabalho, a questão da igualdade. Existe uma pesquisa do Ministério Público do Trabalho, publicada no relatório Empresas e Direitos Humanos da Comissão Interamericana, dizendo que aqui no Brasil a mulher ganha 77% do que ganha o homem para ocupar as mesmas funções. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido oposto, né? No sentido, o que você acha da necessidade de nós pensarmos a valorização do trabalho feminino não remunerado? A Nancy Fraser e as demais trazem o caso Lu, julgado pela Suprema Corte de Taiwan, em que uma mãe tailandesa processou seu filho em 2017, reivindicando indenização pelo tempo e pelo dinheiro que investiu na criação dele. Ela criou o filho sozinha e ele acabou cursando odontologia e ela esperava que na velhice ele cuidasse dela, e isso não aconteceu, o que motivou um veredito inédito da Suprema Corte de Taiwan, condenando o filho a pagar uma pensão para a mãe em razão do custo de sua criação. O Brasil participou da 4ª Conferência Mundial da Mulher em 1995, onde se desenvolveu a Plataforma de Ação de Beijing e se comprometeu em adotar ações concretas e efetivas para determinar o valor do trabalho não remunerado das mulheres, por meio de políticas de emprego e seguridade social, revisão e reformulação de políticas e normas relacionadas tanto ao âmbito empresarial e comercial, para assegurar a não discriminação contra as mulheres. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa perspectiva de, dentro da compreensão do feminismo latino-americano e do constitucionalismo feminista, essa sua percepção de valorizar o trabalho não remunerado das mulheres, que é uma questão que está posta na estrutura da sociedade patriarcal e desigual brasileira. Oi, Eduardo, eu acho que é uma excelente iniciativa. Se a gente pega os dados da América Latina, tem um Observatório de Igualdade de Gênero da CEPAL, que ele observa que na América Latina, os países, em regra, mulheres e homens, eles trabalham o mesmo tempo por semana, 40 horas por semana, por exemplo. A diferença é que os homens eles trabalham mais tempo em trabalhos remunerados, enquanto as mulheres trabalham meio a meio em trabalhos remunerados e não remunerados. Então, por exemplo, enquanto os homens trabalham 35 horas em trabalhos remunerados, apenas 5 em trabalho não remunerado, que geralmente é o trabalho doméstico e de cuidado em casa, enquanto as mulheres, elas dividem esse trabalho, né? Um dos motivos para a gente ter a aposentadoria das mulheres antes da dos homens é justamente pensando, né, nessa dupla jornada, né? Tripla jornada que as mulheres têm.
se a gente não consegue observar aquele movimento inverso, porque as mulheres elas ingressaram no mercado de trabalho, mas o movimento inverso dos homens ingressando e compartilhando as atividades de cuidado não ocorreu. Se esse movimento ele não ocorreu, talvez pensar em um viés econômico de como reconhecer economicamente o trabalho dessas mulheres, o trabalho realizado com cuidado e dentro de casa, com os filhos, que são essenciais para que o mercado ele possa se desenvolver, para que se possa ter um trabalho no âmbito público, né? Talvez seja uma iniciativa importante para fazer esse movimento inverso também. A partir do momento em que o trabalho doméstico passar a ser remunerado, esse trabalho visto como natural das mulheres, talvez os homens comecem a ingressar nele também. Então, acho que é uma iniciativa importante e, inclusive, existem países da América Latina que também já vêm implementando políticas públicas nesse sentido, né? Eu não sei, eu fico muito na dúvida se a gente vai ter vontade política para implementar isso no Brasil. Vontade política para assinar tratado internacional, o Brasil ele tem, né? Quando ele vai implementar na prática, às vezes implementa em forma de legislação, mas não destina nunca verba, orçamento. É o grande problema que a gente tem com a Lei Maria da Penha, né? Mas eu acho que é de fundamental importância. Muito obrigado, Raíssa. Eu posso passar para vocês esses dados do observatório, posso passar aqui no chat para vocês darem uma olhada, porque é bem dramático, assim, quando você começa a observar a diferença entre esses trabalhos remunerados e não remunerados, né? E o problema é que isso gera um impacto significativo na vida das mulheres, que deixam de poder se profissionalizar ou conseguir realizar outras atividades, né, pessoais e profissionais em razão da sobrecarga dentro de casa. De nada. Existe, inclusive, se eu não me engano, é uma antropóloga da Austrália que estudou os casos daquelas mulheres que se arrependeram de ser mãe, não pela maternidade, mas pelo fato de se doarem àquela criação e não terem a possibilidade de trabalhar, né? Eu não conheço nenhum caso no Brasil de dano moral movido pela mãe em face do filho em razão dessa não valorização do dever de cuidado, né? Mas é uma vertente da responsabilidade civil nova e que me parece que está alinhada a essa perspectiva feminista, mas como é nova, a gente precisa debater. Muito obrigado por estar conosco, Raíssa. Vamos disponibilizar teus slides, mas antes de terminar, a gente tem uma surpresinha, né, Rafael? Hoje a gente tem 2 livros da Raíssa para sortear. Quem ficou até o final vai ter essa possibilidade. Então, eu vou passar a palavra para você, para a gente poder sortear isso. Vamos usar o mesmo esquema da semana passada, Leonora? Os dois, quais, você pode fazer um jabazinho aí, Raíssa? Dizer 2 números, por favor. Eu quero. Não sei se a Raíssa, diga 2 números aí, então. 2 números, por favor. É os 58, né? Vamos pensar no número... ai, meu Deus! Número 8 e número 32. Ana Terra, 8. Idenberg Alves, 32. Depois passem para nós aqui, né, o endereço. A doutora Kátia Krieger colocou aqui que na Argentina, recentemente, aprovaram uma reforma previdenciária considerando a possibilidade de contar o tempo de maternidade em que a mulher ficou fora do mercado de trabalho para fins de aposentadoria. Acho que vai nessa linha que a professora Raíssa estava comentando. Então, Idenberg, escreve aí o teu endereço ou pode mandar para a Escola Superior, eu vou anotar aqui, ó, Escola Superior. Nós colocamos no chat, doutor, pode deixar. No chat, tudo bem. @mppr.mt.br. Parabéns, Ana Beatriz e a Idenberg. E
Obrigado por estarem conosco, né, nesse mais um dia desse curso maravilhoso que tanto nos ensina e nos permite sonhar juntos com um mundo melhor, mais igualitário, onde mulheres, pessoas LGBTQIA+, sejam vistos na sua plena dignidade. Então, convido vocês para visitarem o site da Escola Superior, onde essa aula está gravada, e nós vamos também receber o material que o Rafael e o André vão nos enviar. Tem os livros da professora Raíssa para nós lermos e adquirirmos, quem não foi contemplado com o sorteio, e acompanhá-lo também nas suas outras iniciativas que vão nesta linha de proteção dos direitos humanos. Até a semana que vem, muito obrigado por estarem conosco. Obrigadão, Raíssa, obrigadão, André. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente, foi um prazer. Boa noite.